Olá pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é professor Arcângelo. Vamos iniciar o nosso curso de gramática da língua portuguesa, não é? Gramática. Vamos estudar morfologia e depois vamos estudar a sintaxe, ok? Bom, pessoal, morfologia para nós, nesse nosso estudo aqui, vai ser o estudo das classes das palavras, ok? A morfologia, dentro da linguística, ela estuda mais do que apenas a classificação das palavras. Mas para efeito do nosso estudo, a classificação é o que é mais importante, ok? Ela estuda também a morfologia, a formação das palavras, né? Como as palavras se formam por derivação, prefixal, sufixal, enfim, justaposição. Mas nós iremos estudar principalmente as classes gramaticais, que são 10, portanto, 10 classes gramaticais. E vamos iniciar o nosso estudo pelo substantivo, tá certo? Lembrando a vocês que vocês devem ter o material aí em mão, facilita aí vocês tomarem nota para que vocês possam estudar também, ou acompanhem por aqui, nós vamos mostrando os slides aqui, apresentando as nossas aulas, tá certo? Bom, outra coisa importante é que no nosso curso nós teremos sempre 3 etapas. Olha só, primeiro é a explicação da matéria, né? A explicação. Teremos uma memorização e teremos um treinamento, ok? Treinamento. Essas 3 etapas devem sempre ser seguidas por nós em nossas aulas. Outra coisa importante é que você, de preferência, não salte as aulas. É muito comum quem já tem algum domínio procurar aquela matéria específica, mas esse curso ele já é formatado de maneira que você tenha uma aula após as outras e o conhecimento de uma sendo utilizado na outra e assim por diante. Dar alguns saltos vai fazer com que você não compreenda algumas matérias adiante, ou tenha dificuldade para compreender ou dificuldade para memorizar. Por quê? Porque você, sem saber, você saltou aulas anteriores, onde aquele treinamento que lhe daria segurança e conhecimento, você saltou. Tá certo, então? Iniciamos nosso curso, então, morfologia, substantivo. Mais um recado também na apresentação do nosso curso. Depois de ter feito o curso quase completo, então você já estará pronto para acompanhar as resoluções de questões de prova. Mas olha, só então, quando concluir o curso, você estará pronto para isso. Porque ao resolver as questões, nós nos utilizamos das memorizações e das explicações e dos treinamentos dados aqui nesse curso completo aqui de gramática, ok? Bem-vindos, um abraço. Vamos lá então. Substantivo. Bem, pessoal, substantivo, vocês já devem saber, é a palavra que dá nome a tudo que existe. Então, tudo que tem nome, né, em gramática é substantivo. Então, você pegar a palavra computador, por exemplo, é uma coisa, né? Computador não é uma coisa? Se é uma coisa, então é substantivo, ok? Vamos lá, gente, a palavra gente é substantivo? Sim, dá nome a alguma coisa. Perfeito? Ótimo. Árvore é substantivo? Sim, é substantivo. Bom, para memorizar, como vocês já viram, nós vamos utilizar a palavra coisa. Ok? Apenas para efeito de memorização. Substantivo o que é, pessoal? Substantivo é coisa. Muito bem. Mas os substantivos, pessoal, ele tem classificação, né? Substantivo pode ser comum ou próprio, tá? Concreto ou abstrato. O que seria um substantivo comum? Por exemplo, homem é substantivo comum. Agora, um homem específico, né? Por exemplo, João ou Isabel, já são substantivos próprios. Correto? País. País é substantivo comum. Mas um país específico já é próprio. Cidade. Cidade é um substantivo comum. Mas se eu pegar uma cidade específica, tem um nome próprio dela, Lisboa.
Correto, então? Entenderam isso? Muito bom. Substantivo concreto e abstrato. Aqui, realmente, tem muita gente ainda que acha que substantivo concreto é aquele que você consegue pegar e abstrato aquele que você não consegue pegar. Não é isso? Tá. Então vamos. O que você diria, por exemplo, da palavra ar? Ar. Ou vento. Você acha que ele é concreto ou abstrato? Bom, não consigo pegar, mas não tem importância, pessoal. Ar, vento é substantivo concreto. O que você acha de alma, espírito, alma? Concreto ou abstrato? É concreto. E Deus? Deus é concreto ou abstrato? É concreto. Ah, então peraí. O que é substantivo abstrato? Ora, pessoal, substantivo abstrato é aquele que depende de um outro ser, a sua existência é dependente de um ser. Por exemplo, prazer. É necessário que exista alguém, um animal, enfim, alguém, uma pessoa que sinta prazer para que o prazer exista. O beijo só existe se existir alguém para beijar. O trabalho só vai existir se existir alguém para trabalhar. O ato de sair, não a saída, um buraco na porta, ou a porta, por exemplo. Não, a porta é substantivo concreto. Pegue aquela saída ali. Bom, aquela saída é aquele buraco, né, numa parede. É substantivo concreto. Mas e o ato de sair? Por exemplo, ele teve uma saída de mestre. O ato de sair é substantivo abstrato, porque depende de um outro ser. Se não houver ninguém para sair, não vai existir a saída. Beleza. A beleza é a qualidade do que é belo. Ora, só vai existir beleza se existir alguém para ter a beleza. O cansaço só vai existir se alguém puder ficar cansado. Entenderam então o substantivo abstrato? Ok. Conforme nós fomos treinando nos textos, vocês vão assimilar melhor o que é concreto e abstrato. Essa classificação agora, ficaremos por aqui. Ó. Substantivo comum, concreto, ou melhor, comum, próprio, vocês já entenderam, né? E concreto e abstrato a gente vai treinar mais com vocês com os textos. Tá certo então? Muito bem. Bem, seguindo aí a nossa aula sobre o que, pessoal? Substantivo, não é isso? Estamos estudando substantivos. Substantivo o que é para nós? É uma coisa, é isso aí. Vamos lá, agora nós vamos ter que transformar verbos em substantivos abstratos, para que vocês se acostumem com a definição de substantivo abstrato, né? Então, por exemplo, o ato de correr, o que é? É a corrida. O ato de sair, a saída. O ato de entrar é a entrada. Professor, a saída é substantivo ou somente saída? Somente saída. Estou colocando o artigo definido, a, feminino, para que vocês percebam que a palavra se trata de um substantivo, ok? É uma dica só. Falar. A fala. E defender? Vamos lá. A pensou em defesa? Acertou então. Escutar. A escuta. Isso aí, a escuta. Pescar. A pesca. E pesquisar. A pesquisa. Analisar. A análise. Muito bem. Rezar. A reza. Isso aí. Reforçar. O reforço. Lutar. A luta. Conduzir. A condução. A condução dos trabalhos. Fabricar.
A fabricação. E progredir, isso, progresso. Muito bem. Mais treinamento aí, pessoal, substantivo abstrato, não é isso? Vamos lá. A partir de quê? Formar substantivos a partir de quê? A partir do verbo, né? Então, o ato de. Lembrando, o ato de. O ato de saltar é o salto. Ótimo. O ato de dançar. A dança. É isso aí. Namorar. O namoro. Conduzir, a gente já falou, a condução. Brilhar, o brilho. Fugir. A fuga. Muito bem. Escrever. A escrita. Trabalhar, o trabalho. Ótimo. Realizar, a realização. Brigar, essa é fácil. A briga. Ofender também é fácil. A ofensa. Organizar. A organização. É isso aí. Vender. A venda. Comprar. A compra. E consertar. O conserto. Muito bem, fácil, né? Bom treinamento aí, né? Mas tudo bem. Isso continua, viu, pessoal? Não acaba por aqui, não. Sempre mais e mais vamos treinando. Então, para relembrar o que nós vimos nessa primeira aula, substantivo. Substantivo o que é, pessoal? Isso aí, substantivo é, repita, coisa. Substantivo é uma coisa, certo? Muito bem. O ato de fazer alguma coisa é um substantivo abstrato. Isso, muito bem, substantivo abstrato. Bem, depois de estudarmos aí substantivos, ou de vermos pelo menos um pouco sobre substantivo, nós vamos dar uma olhadinha em artigo, né? Nós temos lá artigo definido e artigo definido e artigo indefinido. Artigo definido, repitam comigo, vamos lá. O, a, ou plural, os, as. Isso. E indefinido, está escrito aí, uma, plural, uns, umas. Então vamos lá, artigo definido, repitam, o, a, os, as. Artigo indefinido, uma, uns, umas. Bem, artigo definido, ele vai definir, em geral, um substantivo. E, estando o artigo definido antes de uma palavra, ele substantiva essa palavra. Por exemplo, estudaremos mais adiante que sim, por exemplo, é um advérbio de afirmação, ou não, um advérbio de negação. Se eu falar assim, olha, o sim e o não são palavras do vocabulário da língua portuguesa. O sim, nesse caso, é um substantivo. Por quê? Estou aqui, definindo alguma coisa. O sim é ele, o sim. O não é alguma coisa. O sim aqui já é uma coisa. Lembrando, o que é substantivo? Para nós, não é coisa? Então, artigo, ele define o substantivo. Já o artigo indefinido vai indefinir. Não vai haver uma precisão de qual substantivo exatamente é, não é? Vamos analisar o texto. O cavalo do Benevides não era um cavalo qualquer. O que é esse o aqui, pessoal? Isso, muito bem. O é artigo, né? E cavalo, o que é? Substantivo, muito bem. Tomem nota aí, tá, pessoal? Se tiver o nosso material na mão, é interessante tomar nota. O é artigo definido, masculino, singular. Vamos lá, repita comigo. O
artigo definido, masculino, singular. Cavalo, substantivo, comum ou próprio? Cavalo é substantivo comum, né? Já Benevides é o nome do cavalo. Pessoal, só corrigindo aqui, né? A gente acaba lendo o texto e não prestando atenção, ó. O cavalo do Benevides. Benevides não é o nome do cavalo, não, né? Benevides é o dono do cavalo. O cavalo se chama tufão. Então, é um substantivo próprio. Isso mesmo. Ó. Esse aqui é um substantivo comum e esse aqui é um substantivo próprio. O cavalo do Benevides não era um cavalo qualquer. Artigo indefinido, masculino e singular. Vamos lá. Artigo indefinido, masculino, singular. Cavalo. Cavalo, já vimos, substantivo comum. Muito bem, aqui um ponto final de período. Bem, nós não analisamos a palavrinha do, nem não, nem a palavra era e nem a palavra qualquer. Por quê? Porque ainda não aprendemos essas classes gramaticais. E é assim que o nosso curso vai progredindo. Conforme aprendemos uma nova classe gramatical, uma análise de um texto aí para reforçar o conhecimento de vocês. Era bicho de estimação, quase uma pessoa da família. Vamos lá, bicho. Bicho é uma coisa? Sim, então é substantivo, é comum, né? Estimação. A estimação não é o ato de se estimar, de gostar de alguém? Sim, então estimação é um substantivo. E é um substantivo o quê? Quase uma pessoa da família. Então vamos lá. Artigo indefinido, feminino, singular. Artigo indefinido, tá aqui. Feminino, singular. Pessoa. O que é pessoa? Substantivo comum, né, pessoal? Ok? Ó, lembra aqui. Aqui é substantivo abstrato, né? Pessoa, substantivo comum. Família, também, substantivo comum. Certo dia, ao voltar do trabalho, o tufão cedeu ao cansaço e não quis saber de dar prosseguimento à jornada. Certo dia, ó, dia é substantivo. Ao voltar do trabalho, trabalho é substantivo, ok? Muito bem. Ao voltar do trabalho, veja, ele está voltando do emprego dele, né? Não do ato de trabalhar, ele está voltando lá da empresa onde ele trabalha. Então, o substantivo aqui é abstrato? Não, é concreto, ok? Muito bem. Reparem aqui também que nós não analisamos era, nem o de, nem o quase, né? Nem o da, nem o certo, certo? Nem ao, nem voltar, nem do, porque não estudamos essa classe gramatical ainda. Cedeu ao cansaço. Olha, cansaço é substantivo também, né? Substantivo o quê? Abstrato, né, pessoal? Isso aí. E não porque o cansaço depende de alguém para estar cansado. E não quis saber de dar prosseguimento. Prosseguimento é o ato de prosseguir, também é um substantivo abstrato. A jornada. Jornada é a caminhada, o andar, é também um substantivo abstrato. Não há uma jornada se alguém não caminhar, não andar, não prosseguir. Parou, aquietou-se. Logo a seguir, reparem, pessoal, esse a aqui, ó, não é artigo, viu? Eu não estou pulando, não, né? Assim, esse a aqui é uma outra classe gramatical. Reparem que o a, para ser artigo, ele tem que vir antes de um substantivo, e seguir é verbo, tá? Então vamos lá. Acercou-se de uma moita, aqui sim, ó, moita é substantivo, então uma é artigo indefinido, feminino, singular. De capim fresco e ali ficou. De nada adiantaram as broncas. Olha aqui, bronca é substantivo, né? Então, as é o quê? Artigo definido, feminino, plural. As, artigo definido, feminino, plural. E as chibatadas. Chibatadas é um substantivo, então o as
é um artigo definido feminino plural. Artigo definido feminino plural. As. Benevides é um substantivo próprio, né? O animal. Animal é substantivo. E o artigo definido masculino singular, tá? Antes de um substantivo é um artigo. Tinha vontade própria. Bem, é isso aí. Treinamos substantivo comum, abstrato, treinamos um pouco de artigo e nossas aulas continuam, ok, pessoal? Esse é o fim da aula número 1 de vocês. Nos encontramos na aula número 2 com mais novidade, mais treinamento. Um grande abraço a todos, bons estudos!